das coisas que vocês vão precisar entender, e isso é muito legal, isso é muito gratificante, não encare isso como, nossa, vou ter que aprender a fazer receitas sem glúten e leite? Sim, algumas coisas você vai ter que aprender, porque aqui a gente trabalha com ingredientes diferentes, com métodos de preparo que são diferentes, com condições de temperatura e tempo de forno que são diferentes. Terça-feira a gente fez uma live sobre equipamentos que são essenciais dentro da nossa cozinha. Então, a gente vai precisar sim cuidar para usar esses equipamentos do jeito certo, ter esses equipamentos em casa para começo de conversa, né? Para poder usá-los em nossas receitas, garantir um resultado perfeito, para não se frustrar, para gastar menos, para jogar menos receita no lixo. Então, uma das coisas que faz parte do meu método é aprender a combinar ingredientes. O que é combinação de ingredientes? Não é juntar um monte de ingrediente e fazer uma mistura, não. Isso aí é uma bagunça. Combinar ingredientes é você pegar os ingredientes que vão atuar nas funções específicas que você precisa para determinada receita e usá-los nas proporções adequadas e adicioná-los à massa na ordem específica. Isso é combinar ingredientes. É você pensar, por exemplo, para substituir a goma xantana, na verdade não, vamos substituir o glúten. Para substituir o glúten, além das farinhas que vão substituir a farinha de trigo, nós precisamos usar algum agente que tenha uma ação mais forte de liga, para garantir que o meu resultado não esfarele, por exemplo, tá? Então, a gente usa em muitas receitas a goma xantana, por exemplo. E aí, como que eu vou usar a goma xantana na minha receita? Como que eu vou combinar a goma xantana para fazer o papel similar ao glúten da farinha de trigo? Será que é só usar a goma xantana para eu ter todas as características? E a realidade é que não. Você vai usar a goma xantana sim, mas você vai usar em combinação com outros ingredientes de maneira equilibrada para te dar aquele resultado. Você não pode pegar a goma xantana em uma quantidade alta, você não pode combiná-la com vários outros tipos de farinhas que só dão liga para a massa, por exemplo. Então a combinação ela tem que ser consciente. Você tem que saber o que está combinando, se aquilo realmente combina, né? É igual você colocar uma calça de listra e uma blusa de bola. Será que combina? Não sei. Para mim não combina. Para receita sem glúten e sem leite, se você coloca 5 gramas de goma xantana em um bolo e mais uns 4 tipos de farinhas que dão liga também, não vai dar certo, o seu resultado não vai ficar bom, então não combina. Então a combinação consciente, ela vai partir do seu conhecimento sobre os ingredientes. Você precisa saber quais são as características principais dos ovos. Os ovos trazem maciez, trazem umidade, trazem liga para a massa, mas também trazem estrutura. Então, a gente precisa focar no ingrediente, entender o que aquele ingrediente vai trazer para a nossa massa, para a gente saber o que combinar com ele. Exemplo, você está fazendo uma receita de bolo e aí quer retirar o açúcar da receita. Tudo bem, até aí tudo certo, você pode retirar o açúcar. Mas você não pode simplesmente retirar o açúcar da receita e não repor ou usar só o adoçante para substituir o açúcar. Não dá para fazer essa troca direta. Essa combinação de ingredientes vai ficar com algum tipo de falha. Se você tira o açúcar, você tira com ele estrutura, maciez, umidade. Quando você coloca o adoçante, você não equilibra essa receita, porque você só traz o doçor para a massa. A estrutura, a umidade, a maciez você tirou, que o açúcar agregava. Então, quando a gente faz essa troca, a gente precisa conhecer o ingrediente para poder repor as características retiradas, tá? Outro exemplo de combinação de ingredientes. Você já fez um bolo de chocolate que levava bicarbonato de sódio? Eu acredito que se você não tenha feito, você já viu em algum lugar uma receita que leva uma pequena quantidade de bicarbonato de sódio. Por que a gente usa o bicarbonato de sódio numa receita de bolo de chocolate? A gente usa para acentuar a coloração do cacau. O cacau é um ingrediente, o meu é alcalino. Então, eu reajo esse cacau com 2 outros ingredientes. O bicarbonato de sódio, que é básico,
e o vinagre, que é ácido. Então, a partir da interação desses 3 ingredientes, cacau, bicarbonato e vinagre, eu consigo trazer uma coloração mais forte, um marrom mais acentuado para o bolo de chocolate. Isso é combinar os ingredientes tendo um objetivo específico e sabendo que aquela combinação vai atingir aquele objetivo. Não faça a combinação aleatória, porque você não vai ter um resultado bom. Isso é método. Se você não tem metodologia, você nem entende sobre os ingredientes para começo. Você não sabe o que você está usando. Você tira o açúcar, coloca o adoçante e acha que vai ficar tudo bem. Você tira a farinha de amêndoas e usa ali a farinha de grão de bico e acha que está tudo bem. Não tá, porque são ingredientes com funções específicas. E para combiná-los do jeito certo, você precisa conhecê-los. Certo, gente? É muito importante. Isso aí é parte da metodologia. Uma parte extremamente importante, valiosa. Porque quando você aprende sobre os ingredientes, você aprende a combinar, a substituir, a usar do jeito certo. Não serve só para você combinar, não serve só para você saber usar, não serve só para você saber substituir, não. A partir do momento que você conhece os ingredientes que você está usando, primeiro, você aprende e aplica para todas as receitas, porque os ingredientes serão os mesmos. A única coisa que varia é a combinação e a proporção. As funções serão as mesmas. O que vai variar? Na proporção, eu acentuo mais ou diminuo determinada característica. Exemplo, eu quero adicionar farinha de aveia para minha receita de bolo, com o intuito de trazer mais umidade e maciez. Pode usar? Claro que sim. Mas, para que você tenha essas características específicas na sua massa de bolo, você não pode colocar em uma massa de bolo médio 150 gramas de farinha de aveia. Por quê? Porque a farinha de aveia tem muita fibra e tem muito carboidrato, muito amido. Quando eu tenho uma farinha com essas duas características em teores altos, o que vai acontecer com a sua massa? Ela vai absorver muito a umidade por conta do alto teor de fibras e a quantidade alta de amido vai gelatinizar. Você já ouviu esse termo? Gelatinização dos amidos? Vou explicar o que é. A gelatinização é o processo que acontece durante a cocção dos nossos preparos e é responsável pela firmeza da massa. É assim, através dessa gelatinização e outros processos, claro, mas também por causa da gelatinização, que uma massa mole, um creme, quando cru, se transforma em um bolo depois de assado. Porque eu tenho um desses processos, é a gelatinização, que vai trazer essa firmeza para a massa. Então, você precisa saber que quanto mais amido tem dentro da minha massa de bolo, mais eu tenho essa firmeza na massa. Se eu tenho muita fibra com muito amido, eu tenho muita água sendo puxada e eu tenho muito amido gelatinizando. Consequentemente, eu tenho um bolo que sola. Ou que se divide, o amido desce, decanta. Já ouviu esse termo? O amido decanta. Fica a parte firme embaixo e em cima fica mais fofinho. É combinação de ingrediente. É proporção de ingrediente. Você só sabe disso se você tiver uma metodologia que te ensine. Nos vídeos que você tem disponível na internet, ninguém te explica isso. Isso é extremamente importante, porque se você usa e não sabe as consequências daquela quantidade, por exemplo, de farinha de aveia, você vai ter um resultado ruim e não sabe nem por quê. Não sou eu, não sei fazer. O problema sou eu, não sei fazer receita. Ou o problema é a receita. Às vezes você substituiu do jeito errado. Quando você tem uma metodologia que te ensina todos os passos, você não tem esse problema. Porque cada passo está previsto. Então, por exemplo, eu quero substituir a farinha de aveia. A metodologia tem que te mostrar o que vai acontecer com a sua massa caso você faça essa substituição. Ela tem que te ensinar o que você pode usar de farinhas para substituir a farinha de aveia e em quais proporções. Isso é metodologia. Isso não é ter a mão boa. Eu vou acertar as receitas porque minha mãe acertava e eu também gosto de cozinhar e sei fazer as receitas. Mas se você não tiver metodologia, a chance de você errar é muito grande. A chance de você não ter padronização nos seus resultados é muito grande. Minha mãe é uma excelente cozinheira, ela é doceira também, ela adora fazer essas coisas. E eu não sabia fazer nada. Porque ela não quis me ensinar? Não. Ela me mostrava como fazia, mas eu não sabia fazer, não tinha aptidão.
Até que eu me vi obrigada a fazer por conta da minha saúde e porque eu não morava mais com ela, então quem tinha que fazer minha comida era eu. E isso se desenvolveu no meu coração e eu me apaixonei por essa confeitaria e essa panificação sem glúten e sem leite, que é gratificante todos os dias. Todos os dias, quem faz receita aprende todo santo dia. Eu aprendo todo santo dia. Com os testes, com o artigo que eu leio,